Meus irmãos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana de nosso estudo, né? Do Evangelho do Mildinho. Eu vou ler aqui um texto, não é bem uma poesia, é de um poeta amazonense que morreu aos 95 anos essa semana. Ele chama Tiago de Mello e o pessoal do coral canta umas músicas dele e tal. E ele tem um livro que chama Faz Escuro, mas eu canto. Porque amanhã vai chegar. E aí ele tem um poema que chama Os Estatutos do Homem. Não vou ler todo, não, porque acho que ao todo são 13, 14 artigos ou mais. Vou ler só uns trechinhos que eu achei legal. Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Depois vai lá para o artigo 6º. Fica estabelecido durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro passarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 11, pleito. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. E o artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade. Isso aqui dá uma reflexão enorme. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Isso foi escrito em Santiago do Chile em abril de 1964. Ele tem 12 livros de poemas e ele faleceu essa semana agora passada, com 95 anos. Bonito poema, né? Lindo. Aí fica assim de entrada e de prece, né? Então a gente está aqui no capítulo 13, que vai tratar, né, das parábolas mais conhecidas, uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, que é a parábola do semeador. A gente vem repetindo isso, né? Porque tem que ter um início. Às vezes acho que as pessoas podem, quem está assistindo tempo pode achar meio cansativo, mas a gente precisa ter. O Aloysio faz e a gente segue também fazendo, né? Porque tem que ter esse resumo inicial para a pessoa que também talvez não tenha assistido algum episódio anterior ou não tenha acompanhado, possa ter noção do que a gente está falando. Então, essa parábola é diferenciada em relação às outras, porque Jesus, além de contar, depois comenta ela também, né? Então, a gente já percebeu que o tema central, o principal, o condutor, que aparece sempre nessa narrativa, é a questão da educação. E que esses processos educacionais, né, se tratando de processo evolutivo, eles têm sempre duas vias possíveis. Porque Deus, né, está falando, Deus sempre ganha. Ele fala, Deus não perde nenhuma mão, ele está sempre ganhando. Então, e aí ele fala, isso pode nos confortar ou nos assustar, né? Isso é interessante dizer isso.
Então, esses dois caminhos são, assim, Deus cercando a gente, né? De um lado e do outro, para que a gente, para ajudar, né? Como um suporte para a nossa evolução. E ele está sempre entrando em ação, né? Esse determinismo divino. E o nosso livre-arbítrio se movimenta, assim, mas sempre desses dois limites, ou essas vias de acesso da lei divina, que é uma delas, né? É o processo educacional através do conhecimento, do entendimento, da compreensão. Eu lembrei desse poema que a gente está estudando, Noite Escura, né? Que é a noite ativa do espírito, dos sentidos, e a noite ativa do espírito, que é quando a gente está se movimentando, que é o que ele fala, né, no poema. A noite ativa, tanto do espírito quanto do sentido. É quando você está fazendo alguma coisa. E o conhecimento, né, pelo intelecto, pela leitura, pela audição, o entendimento, né, quando há um acolhimento afetivo dessa lição, e aí ela penetra no nosso coração, nos nossos sentimentos, a gente tem uma compreensão, e quando a gente começa já a exercitar, treinar, né? Quando a gente coloca para fora aquilo que conheceu, aquilo que entendeu, né? Então, só que a gente às vezes demora um pouco, né? A gente tem essa dificuldade de fazer. E aí é onde vem a noite passiva também, que ele fala tanto do sentido quanto do espírito, que é o momento em que Deus age, e aí a gente pode... Quais são essas duas vias? A do conhecimento, do sentimento, né? Nosso movimento, ou da dor. Porque aí tem hora que Deus fala assim, ó, agora tem que dar um jeito de evoluir, né? Senão a gente fica naquela... O caminho suave ou ajoelhar no milho, né? Você tem que entender isso, né? É difícil para a gente ter essa compreensão, né? Porque a tendência nossa é achar um culpado, né? Das nossas dores, né? E, na realidade, as nossas dores são as nossas escolhas eu pensei como a gente não persiste em algumas coisas, né? Ele até dá o exemplo do concílio dele, que ele fez a primeira vez, mas eu me lembrei, por exemplo, quando a gente fez como eu comecei, que eu vim para a Vicas, que eu queria fazer, pensou, né, fazer a pizzaria, eu fazia a pizza primeiro só para nós aqui em casa. Mas eu errei muito. Nossa, comemos muita pizza ruim, perdemos. Na hora de colocar no forno, ela arrebentava, ela estourava. Ficava um negócio queimado, ficava ruim. Até que a gente chegou numa receita mais ou menos, né, padrão, foi uma luta, não foi uma coisa fácil. Então, você não pode desistir. Eu tenho um cachorro aqui agora, meu filho tem um cachorro pastor alemão que ele é um exemplo de persistência, porque assim, nada prende ele, nada. Literalmente, você pode colocar onde você quiser, que o danado foge. Porque ele simplesmente não. O microfone está esbarrando em algum lugar, hein? Porque acho que soltou ele. Ele soltou. Então, ele tem uma persistência, e às vezes eu acho que é isso que a gente não tem, né? Essa persistência de tentar, e sabendo aquilo que é certo, sabendo aquilo que você quer, você não desistir. E acho que E aí, quanto mais, aí ele fala, né? Quanto mais você treina, quanto mais você testa, vai fazendo testes, né? Ah, isso aí deu certo, isso aqui não deu. É igual uma receita, a vida é uma receita, né? Se você se organiza, né, nesse sentido e fala assim, não, que hoje eu pus muito. A comida, né? Você põe sal demais, você põe menos. Mas só que a gente não tem essa medida, né? A gente acaba se... Então, aí ele vai falar, né, que o sofrimento também é um processo de aprendizado, mas não é tão suave, não tão gradativo. Ele é mais complicado, né? Mais sofrido para a gente. E às vezes ele fala, né, que em alguns casos a pessoa até acorda, desperta, se interessa pelo caminho suave, mas não consegue mudar de fase. Lembrei muito daquele gráfico, né, da parábola, né, de quando você vai evoluindo, que você vai fazendo, fica várias vezes na mesma tecla, você troca, né? E é isso que a gente faz mesmo, infelizmente, né? Aí você vai, que nem ele falou, assiste palestra, né? Até chega na fase de sentimento, se comove, mas se você não exterioriza em ação, às vezes... Quando ele chamou a atenção para essa questão, né, do ler, você lê, estuda, assiste palestra, né, mas permanece patinando nesse mesmo lugar, né?
Aí eu fico lembrando, assim, da nossa responsabilidade enquanto movimento espírita, né, mesmo, de sair desse lugar de conforto, de comodismo, né? Porque, na realidade, a gente se acomoda. Na medida que você acha que você está lendo, você está estudando, né, que você está assistindo palestra, como que a gente ainda está acomodado só nisso? Porque se a doutrina não está servindo para te modificar, né, ou que você tem esse entendimento que é necessário trabalhar, fazer alguma coisa em relação ao outro, a gente ainda está muito distante, né? Aí vamos ficar repetindo a lição aí, até que o sofrimento, né, realmente venha mostrar para a gente que existe um outro lado, que a gente foi capaz de visualizar a vida inteira, mas não se dispôs a fazer isso, né? Ele fala, Esse percurso. não é uma imposição de Deus ou um castigo, é só uma consequência mesmo, é a lei de ação e reação que vai agir, né? É estranho, né? Porque, por exemplo, todo dia, eu, por exemplo, tenho às vezes de manhã, eu acordo assim, é normal para mim, pelo menos, não sei. A hora que eu acordo, assim, ou meio lenta, ou às vezes não tão bem, aí eu já pego uma leitura. Mas às vezes, mesmo fazendo a leitura, eu ainda demoro alguns momentos para poder equilibrar e, sabe, dar uma reagida mesmo. Não, agora eu vou, levanto, vamos fazer alguma coisa. Agir, né? E você pensar nessa questão, né, em tudo que você faz, em tudo, seja na sua casa, seja no trabalho, seja para o filho, seja para tudo, qual que é a missão sua naquilo? Qual é, né, naquele passado a gente falou dos cargos e dos encargos. Você tem um cargo, mas qual é o encargo? Qual é a sua responsabilidade, né? Porque isso é o que a gente vai falar hoje. Semana passada a gente falou da felicidade, né? E a gente vai falar dessa responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que você tem em tudo que você faz? Como que isso está reverberando para o outro, para a humanidade em si, para o planeta? E aí, quando você começa a pensar nessas questões, você começa a se sentir incomodado com pequenas coisas, né? Que às vezes você deixa, porque é o tempo, né? O tempo é uma coisa assim que a gente perde muito ainda, por conta mesmo de ficar aí, né? Distraído. Distraído, se queixando, né? Achei interessante a leitura que nós fizemos essa semana lá, uma leitura da oração lá do asilo da criança, né? Que fala assim, que o pai falou para... que ele era uma criança que reclamava muito, e que aí o pai falou assim, olha, então agora daqui para frente você não vai reclamar comigo mais não, você vai pegar e escrever qual que é a sua queixa num papelzinho, colocar numa caixinha e deixar ali. Passado alguns dias, você vai lá ver essa queixa, se ela realmente... E aí, quando ele começou a ver, passado uns dias, o que ele tinha, qual era a reclamação dele, ele começou a perceber que era uma reclamação boba. Nós tivemos aqui vários dias de muita chuva, né? Aí estamos reclamando da chuva. Aí a chuva passou, está calor demais. Aí estamos reclamando do calor. Então, a gente está sempre se queixando de alguma coisa e, na realidade, o que a gente tem que fazer é agir para que aquilo não possa afetar não só a nós, mas a toda a humanidade. O que a gente pode fazer dentro do nosso ciclo, dentro da nossa condição mínima, o que é que você pode ajudar? E aí esse livro No Escura fala muito isso também, que ele não, que você não tem que se incomodar com o que não é da sua responsabilidade. O que é da sua responsabilidade? Aí você vai. Agora, se não é da sua responsabilidade, questão política, fala em questão política, fala em várias questões. Não é da sua responsabilidade, então não se meta nisso. Não é a sua função. Entendeu? E quando ele mostra para a gente, né, que a assistência espiritual ela sempre vai existir, né? E existe uma diferença na assistência e na solução, que nós ainda temos o equívoco de achar que a solução também, né, vem dos benfeitores espirituais. Mas os benfeitores espirituais, eles estão o tempo todo nos fornecendo o quê? A assistência
mas a solução depende de uma coisa muito séria, que é o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade, né? O poder da vontade. É decidir o que fazer o certo. Né? Então, às vezes a gente fica muito esperando essa solução como se fosse surgir num passe de mágica, né? E não vai, porque tudo na vida tem um preço. Não um preço monetário, né? Em relação ao dinheiro, mas para você conseguir algo, você tem que fazer a sua parte, o esforço, né? Nesse livro do Noite Escura, ele fala que fé é obediência. Ou seja, reconhecer que Deus é quem sabe o que é melhor para mim. Mas por esforço próprio, você ir bloqueando. É um esforço seu mesmo, você vai bloqueando. O ver, o sentir. E aí ele fala para silenciar a imaginação. Então você fica assim, eu acho que o fulano não gosta de mim. E daí? Isso não é problema seu, né? Não vou lá porque lá fala alguma coisa de mim, né? Então ele fala assim, você tem que escutar tudo, mas não levar nada em conta. Né? Escolher o que você vai ouvir, quem que você vai assistir, quem você vai seguir, porque aí você evita de escutar as coisas que vão tumultuar a sua vida. Então, isso que acontece muito, as pessoas estão dispersivas, porque existe conteúdo excessivo, e aí você até entra, às vezes, a gente já falou sobre isso, né? Você entra para ver uma coisa que é interessante, mas vê outra, aquela te distrai, né? Então, por exemplo, nessa questão, né, de pandemia, essas coisas, todo mundo está, será que vai acabar o mundo? Que é um terror, né? Então, ele fala que você tem que ter controle para seguir aquela fé. Então, a fé é obedecer de forma prática, sem ficar confuso e silenciar todas as coisas, né? Então, como que aí que você vai ter esse entendimento de que você é que comanda isso, você é que dá a solução, que ele está falando. Não é a espiritualidade que vai ficar te carregando no colo, né? Ele fala assim nas virtudes teologais, que é a fé que purifica a inteligência, a esperança que vai purificar a memória e a caridade que purifica a vontade, né? Que são as potências da alma, a inteligência, a memória e a vontade. Aí ele fala assim, a alma nessa vida não se une com Deus por meio do que entende, goza ou imagina, nem por coisa alguma que os sentidos ofereçam, mas unicamente pela fé quanto ao entendimento, pela esperança segundo a memória e pelo amor quanto à vontade. Então, só quando você tem essa fé em Deus, de que está tudo certo, mas faz a sua parte também, tem o seu esforço nisso, né? Ele fala, qual que é o sinal de quem está com Deus? Sintonia, né? Sintoma do contemplativo, que ele gosta de estar com Deus, não precisa de estar pedindo, louvando, não precisa de nada. Ele só tem que estar a sós com ele. Né? Aí me lembrei, não sei qual delas que ela fala assim, mas quando você conversa com Deus? Aí ela fala assim, não fala, eu escuto. E ele, o que ele fala? Ele não fala, ele escuta. Madre Teresa. Essa é a Madre Teresa, né? Entendeu? Então ele fala assim, que o homem é capaz de se encontrar com Deus e foi criado por ele para isso. Então, para isso que nós fomos criados, para ter esse encontro. Agora, esse encontro depende de quê? Desse nosso esforço e da nossa sua fé, né? A fé raciocinada, a fé que confia, mas que também trabalha. Não é só aquela fé que fica lá só à toa, né? E aí, nessa parábola, né? Pois amém vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram ouvir o que não ouvis e não ouviram. Nessa passagem, aliás, né, de Mateus, versículo 13, né, capítulo 13, versículo 17, aí é Jesus adjetivando tudo isso, né, a questão dos profetas e justos, que é justamente isso que você falou aí, de serem pessoas, né, que já acreditavam, simplesmente acreditavam. Eles não conheceram Jesus, né, mas era um testemunho vivo da lei. Então, no caso dos profetas, por exemplo, Deus fala para eles, eles são esse alto-falante da lei,
com aquela convicção mesmo, né? Fé, de obediência. Eles não chegaram a ver, não da maneira... Não tem o recurso que nós temos hoje, né? Que nós temos hoje, né? Mas já acreditavam. Eles já eram profetas e justos, né? Sem conhecer o que a gente conhece. Por exemplo, ele cita até o exemplo do Estevão, né? No livro Paulo Estevão. O Estevão não chegou a conhecer Jesus, mas quando ele chegou na casa do caminho, ele já tinha toda essa bagagem de compreensão pronta, né? E aí a pergunta vem para nós, né, Rita? O que a gente está vendo e ouvindo, e o que a gente vai fazer com isso? Porque ele com tá todo esse conhecimento que está vindo para nós. Ele está falando com os discípulos, há 2000 anos atrás, que já eles tinham o Velho Testamento e estava sendo apresentado para eles o Novo. Não é? Nós temos o Velho, o Novo, temos Kardec, né, com toda a obra de Kardec, temos Chico Xavier com mais de 400 livros, quer dizer, não é falta de informação, nós temos muita informação. E o que está faltando, né? E o Isaías, por exemplo, 700 anos antes de Cristo, ele já anunciou a vinda do Cristo, né? Então, que já era um justo, é um profeta, né? E ele vai lá no livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, a respeito mostrando o tempo de conhecimento que a gente já teria, né? Que é a pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes do Cristo. Então, a gente sabe que, na realidade, o Adão não é um homem, né? Ele está ali representando uma raça, né? Então, se existiu 4.000 anos antes de Cristo, depois 2.000 anos que a gente já está, né, após Jesus. Então, na realidade, a gente tem 6.000 anos, mais ou menos, de civilização. Uma cultura refinada, sofisticada, porque olha quanta coisa aí já surgiu para nós dessa cultura, né? O arco e flecha, o cozinhar, o dar nome às coisas, o construir a própria moradia, né? Olha como é que o cara sabia processos. O que podia, o que não podia comer, o que era veneno, o que não era. Você imagina você viver numa época assim? Como era? A vida é mais difícil, né? Mais perigosa até, né? A gente já está aí com uma sofisticação cultural de muito discernimento, né? Temos tanta tecnologia, precisa ter em relação às coisas, né? Ele fala assim que a gente não é mais bicho bobo, né? Não pode falar assim, é bobo, não tinha conhecimento. Porque você vê, 6.000 anos, né? 4.000 anos já tinha espiritualidade profunda, né? Que era a noção de um Deus único, um povo que já acreditava num Deus único espiritual, né? Imagine como que era para eles, naquela época, acreditar nesse Deus único, né? Imaterial. Imaterial, né? Sendo que nós hoje ainda temos pessoas hoje em dia que não acreditam, né? Criador de tudo e de todos, né? Então, o monoteísmo ético de Moisés já abriu já foi isso, né? Essa norma de conduta ética para nós, e soma-se a isso um montão de coisa, né? O Abraão, que apresenta essa noção de obediência também, né? E o Moisés, por exemplo, né? Que eu não sabia, eu descobri isso nesse estudo também, que o Moisés era gago, né? Não, isso eu sabia. Mas que o irmão que fazia os discursos, né? Ele tinha experiência, né, com Deus, e aí ele falava para ele, para o irmão, e o irmão... O Arão, né? Que tinha o dom da oratória. Eu já vi alguns filmes que mostram isso. Mas você vê os próprios romanos, né, eles acreditavam, eles não eram monoteístas, né? Acreditavam em vários deuses, assim, aquelas crenças todas, né? Então, nós é que criou-se essa ideia, né, dessa obediência a um único Deus. Essa tradição... E essa oralidade, né, através dessa tradição bíblica, né, que trouxe essa primeira história de Adão e Eva, né,
E a questão do não como do fruto, que na realidade assim, é o pecado original, né? Que a desobediência que deu origem, né, a todos os outros, né? A sexualidade, o dinheiro, o perdão, nossas relações sexuais, tudo que está acontecendo aí é a nossa desobediência mesmo em relação à lei de Deus. E até na questão nessa da pandemia, né? Que ele fala que é a nossa desobediência ainda, nós ainda estamos desobedecendo. Há uma ciência, né? Que se essa ciência é a mesma coisa que desobedecer a Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Porque nós já estamos vivendo, né, novamente uma outra onda de casos por questão de quê? De pura desobediência, porque uma pessoa não é capaz, como ele fala, né, de usar um pano na cara. Né? Abriu a caixinha, né? Deus falou, não abre a caixinha. Você vai lá e abre a caixinha. A caixinha. Deus falou, só você não abrir a caixinha, só você obedecer. Não precisa perguntar nada, não. Mas como? Não pode? Não pode. Só isso. Quer dizer, aí você vê profetas antigos acreditavam e a gente ainda está, né? Com esse atraso, né? Por conta da desobediência, né? Aí ele fala de Isaac Newton, né, Dado? Que né, não seria a lei de Newton, mas... A lei de Newton, né? Lei de Newton nada, porque é uma lei de Deus, né? Quando a maçã cai da árvore, né? Aí ele descobre, né, que todos os corpos da Terra sofrem uma ação gravitacional irresistível para o centro, né? Então ele fala, se você subir no telhado, né, Deus diz que para você não pular, né? Porque tem uma força que te puxa para baixo. O que você vai fazer? Você vai pular? Vai cair, né? Então quando a gente desobedece à lei divina, cai mesmo. Cai. Né? A queda é fatal. Porque nessas horas... Aí ele fala também, né? Toda força empregada vai gerar uma força contrária e da mesma, né? Intensidade, né? Como se você der um soco na parede, o que vai acontecer, né? Isso é uma lei física, né? Toda energia, inclusive. Ai, de Deus. Pensar, o amor, o ódio, a raiva, seja lá o que for que você estiver emitindo de energia, em primeiro lugar, vai voltar. E aquilo que você gerou também fica. Você não consegue, é outra lei da física, você não consegue liberar ela todinha. Se você colocar uma força no corpo, um pouco dela vai ficar com você e um pouco vai voltar, vai dar impacto. Então, isso a gente tem que, né, tentar entender, né? Então, Ele mostrando que a ciência, né, que é a ciência na realidade? É um esforço para entender as leis de Deus, porque as leis estão aí, prontinhas. Está tudo aí, na natureza e dentro desse processo todo que a gente vive. E o esforço da ciência é para entender tudo isso. Agora, o homem, na sua presunção, né, de achar que ele é, né, igual o Newton, né, achou, é a minha lei. Ele conseguiu entender uma lei divina, né? A compreensão dele, mas a lei não é dele, né? É aquela coisa, né? Não tire a máscara, não saia só saia para trabalhar, né? Eu fico analisando assim, quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo assim, inclusive eu, tá? Não estou me excluindo disso, não. De um jeito ou de outro, a gente se justifica porque a gente está tendo determinada postura em relação à pandemia. Então, nós temos as nossas justificativas, né? Mas, na realidade, eu vejo assim, o quanto que a nossa justificativa ela está adequada ao nosso interesse pessoal. Se eu tenho que ir numa festa de família, mas é importante conviver com a família, está tudo certo. Mas qual é o meu pensamento em relação ao coletivo? Né? Então, todo mundo se justifica assim. Um tem que ir na festa, um tem que trabalhar, outro... mas eu estou de férias, eu tenho que viajar. Então, qual que é a preocupação? Em assim? momento, todo mundo cede e todo mundo cria em torno de si um risco. E acho que é interessante ele falar, porque quando você arrisca a você mesmo, você está arriscando a coletividade. Você está arriscando, às vezes uma pessoa, que ele fala, né? Às vezes uma pessoa que não ia pegar e pega
porque você pegou, né? E aí, qual que é a Teve sua esse descuido, responsabilidade, né? né? Eu vi, não sei se você viu uma reportagem essa semana de uma artista tcheca, não sei, que ela era contra a vacina, não quis se vacinar, o filho o marido pegaram, ela ficou com eles propositadamente para pegar, para conseguir passaporte, para pegar o Covid, e ela morreu. E o filho ainda culpa as pessoas que, além dela, é lógico, né, na Rússia, as pessoas que, os cientistas, ou algumas pessoas que deram conselho a ela, que falaram com ela, é uma pessoa que chega no plano espiritual praticamente como um suicídio. Sem contar, né, quer dizer, como que ela sem estar vacinada, ela ficou perto para poder pegar mesmo, ela queria pegar. Então, se expôs, né, de uma forma negando completamente qualquer tipo de ciência, né? Olha o perigo que é. E aí, Eu tô se você você falando contamina de alguém que talvez, é suicida que ele aí, falou, né? Se você suicida e também homicida também, talvez, né? você falou de suicídio, eu lembrei do livro André Luiz, que a gente, né, estou fazendo um estudo, e aí estava revendo algumas questões do livro, né? Então, de cada 8, né, que chegam lá, a comparação foi feita essa no estudo que eu vi, né? Relembrando, né, a questão do suicídio, 5 são considerados suicídios indiretos. Se você pensar, é uma proporção muito grande, né? Absurda. Então, na realidade, assim, como que a gente... É isso que eu falo, assim, o conhecimento espírita tem que começar a fazer diferença na vida da gente. Porque eu tenho que parar para pensar assim, eu não sou... Apesar de ser um ser individual, sim, eu vou ter responsabilidade única pelos meus atos, né? Mas eu tenho que pensar no coletivo e como que as minhas atitudes podem interferir nesse contexto. Então, é muito sério. A gente está vivendo um momento de pandemia aí, onde as pessoas estão julgando uma situação da ciência com a maior, assim, irresponsabilidade, né, É diríamos assim. Então, verdade, é né? muito sério, né? Ao invés de você pegar uma revista científica, um conhecimento maior de pessoas entendidas, esclarecidas, porque não são essas pessoas, quando a gente falou aí na questão da excelência, que cada vez mais, quando você pratica, faz, vai treinando, o negócio, você explicou a questão da sua pizza lá, olha, gente, uma pessoa para chegar a desenvolver uma vacina, não é um conhecimento de um dia, de um mês, são anos de dedicação que essas pessoas têm para trazer o bem-estar para nós, e a gente levando isso com muita inconsequência, né? Então, é aquilo que a gente tem que mergulhar mesmo, começar assim, a estudar mais. Quando eu vendo uma palestra também, assistindo esses dias, aí o Chico Xavier, ainda tem uma fala do Chico, que ele fala assim, quando você pegar uma leitura, não é para você fazer uma leitura aleatória, é para você fazer aquela leitura e tentar fixar que ela tem um entendimento maior mesmo, o que isso que eu estou lendo pode ser aplicado na minha vida. É um desafio que a gente tem aí. E mesmo assim, com a nossa incompreensão ainda, porque ainda somos espíritos imperfeitos, às vezes o nosso nível de entendimento é pequeno, mas se a gente não começar a direcionar a vontade para essa questão da responsabilidade que a gente precisa ter, nós vamos atrasar muito a nossa evolução planetária e a nossa também, né? Não, e o pior é que às E vezes pior, né? Machucando você lê pessoas, e né? até entende, mas nunca você acha que é para você acha que é para o outro, né? Ah, O essa aí outro. serve do meu marido, essa aí serve, né? Para o fulano de tal, mas nunca para mim, né? Aí ele fala, né, que Moisés obedeceu Deus 10 anos, né? Paulo, 3 dias, né? Ficou numa pensão que ele falou, vai, entra na cidade. E ele ficou 3 dias numa pensão cego, né?
esperando para ver o que Jesus... Será que a gente ficaria? Aí ele ainda fala, Brasil, Brasil, olha para aquilo que você vê e ouve. Vai falando que Jesus vai falar igual falou com Jerusalém, né? Ou como Isaías, né? Quando falou de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, sua prostituta, né? Aí ele fala das máscaras jogadas na areia, né? Eu achei interessante a ideia que ele fala, por exemplo, palestrante que vai lá fala sem máscara, né? Aí acha que vai ser ele morrer de Covid e vai ser um mártir, né? Pessoas, a gente custa convencer. Eu me lembro quando nós fizemos com o princípio da pandemia, que nós estávamos no meio da Semana Espírita, né? E a gente ficou aquela questão de se encerra, um dos palestrantes falou que não vinha e tal, e nós tivemos que resolver encerrar lá meio que no meio mesmo, nós vamos terminar. E aí muitas pessoas falaram, mas vocês não têm fé, vocês não acreditam, você acha que alguém vai ser... Mas as pessoas estavam assim, muito desobedientes, entendeu? Mesmo a gente colocando tudo, as pessoas separadas, tomando cuidado, com álcool gel, levando tudo, as pessoas chegavam, abraçavam o palestrante, e aquilo estava assim, muito perigoso mesmo, né? Então a gente optou. Mas muitas pessoas foram contra, falaram que nós estamos com medo, que a gente não tinha confiança em Deus. Não, não é questão, a gente tem que justamente confiar em Deus, no sentido que se ele mandou a pandemia para poder... E existe uma ordem que você tem que isolar, você tem que isolar e pronto. Não é E uma coisa que a gente não né? pode esquecer, né, Rita? Não é questão de desobediência. E qual a diferença da doutrina espírita para tantas outras? É uma fé raciocinada. Né? Então, isso aí faz muita diferença, porque a gente não pode acreditar nas coisas cegamente. Tem que acreditar, né, em embasamento, num princípio científico, filosófico, religioso. Por isso que ela tem essas três vertentes, né? Espiritismo, né? Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. A gente tem que acompanhar esse processo evolutivo e entender isso. E, às vezes, alguns espíritas ainda estão cegos nesse sentido, né? Porque vão acreditando em tudo que ouvem, e veem, não param para refletir, né? Então, a gente vai colocando no movimento espírita algumas extravagâncias aí que, na realidade, são nossas. Né? Com certeza. Aí ele vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Capítulo 18, muitos chamados... E o item 12. E aí o item 12 é aquele que ainda vai ferir mais a gente, cutucar bastante, né? Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Porque nenhum de nós vai poder chegar lá no mundo espiritual, né? Alegando, eu não sabia. Claro que sabia. Porque se você não pode alegar aqui na Terra hoje, você não pode alegar a ignorância da lei, né? Imagine lá. Nem existe a ignorância da lei. Você não pode chegar lá para o juiz e falar assim, eu matei, mas eu não sabia que não podia matar. Não existe. Não, você sabia que não podia matar. Você matou e está errado. Aí por isso você vai ser condenado. Então, não existe essa ignorância nem aqui, imagine lá. Ainda mais para nós, né? Com todo esse, né? Como ele falou, né? Com toda essa gama de informação, né? Que a gente tem, esse conhecimento, e até mesmo com alguma vivência, né? Que a gente tem. Quer ler aí? Principalmente ao ensino dos espíritos e que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro dessas, quantos há que não leem, olha só, hein? Não leem, e entre os que o leem, quantos os que o não compreendem. Eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu lembrei assim, que aí você fala assim, mas a pessoa não lê o evangelho? Gente, tem muito espírita que não gosta de ler. Ele gosta de ouvir o outro falar, mas ele não tem a preocupação de ler. E aí, se a gente pegar na internet hoje, a quantidade de lives que tem, mas por que você tem que ler? Porque você tem que
Se eu e você aqui estivermos falando alguma bobagem, quem estiver assistindo, por favor, vai lá e consulta, porque fica lá na descrição, as obras, pega o Evangelho, lê, para começar a tentar Para ver se é compreender, isso né? mesmo que estava lá, né? Está Porque a falando, gente né? pode errar, nós somos humanos, né? Com É. certeza podemos ter Aí, ó, problemas de interpretação. resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Olha que coisa triste, né? Há 2000 anos e a gente está aqui, para a grande maioria ainda está perdida, Ela porque como você suicida, né? coloca o peso no outro, né? O ensino dos espíritos reproduzindo essa máxima sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outro, podem pretestar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta da instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, olha só, hein? Que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, muito sério isso, né? Se a doutrina espírita não está tornando a gente menos egoísta, né? A gente vai chegar lá e... Que fizestes, né? Aí, ó, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Isso aí também que eu acho, a gente espírita, a gente tem a mania de falar assim, nossa, mas o espiritismo, porque muitas pessoas pregam, né? Ah, eu estou aqui, eu tenho que resgatar, eu tenho que ter um karma. Tudo bem, a doutrina te explica isso tudo, sim. Mas ela vai te mostrar assim, olha, você tem, é o caminho que a gente está estudando lá na frente, né? Você tem um outro caminho, você não precisa sofrer. A dor não é ela é uma necessidade, mas ela não tem que acontecer. Inclusive, vi um estudo também essa semana, não vou saber reproduzir, porque na hora eu estou escutando e fazendo outras coisas, que é um dado alarmante, que o país está entre os países do mundo que mais desperdiça alimento. E não é, ele não está falando, a pesquisa é de uma revista científica, e não é em termos da perda, né, que vai desde a produção lá, né, até o transporte, nada disso, a logística, não é sobre isso, é desperdício de se jogar comida fora. E esse desperdício é que o Evangelho mostra para a gente, que na medida que eu desperdiço, esse meu desperdício que causa fome no outro. Então, é muito sério, gente. Muito sério mesmo. Eu, quando vi isso, sinceridade, eu falei assim, meu Deus, olha, e vejam só se a gente não faz muito isso. Agora vamos ser cobrados, né? Muita irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que ele diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Mas eu acabei não falando muito desse, né? Aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, quer dizer, gente, o amparo, a assistência existe sempre. O homem, está lá, né, o Emmanuel, o nosso benfeitor Emmanuel, ele fala sempre, né,
que Deus vai usar o homem, é através do homem que a gente vai evoluir, né, nessa lei de cooperação que rege o universo. E se a gente cooperar um com os outros, com certeza a gente vai receber muito mais. Aí ele ainda dá o exemplo assim, uma espiga de milho, se eu pego um grãozinho de milho, ele é o quê? Ele se multiplica, eu vou plantar, vai nascer um pé de milho que vai dar quantas espigas, cada espiga tem quantos grãos, e tudo é multiplicação na lei da natureza. E o bem que a gente fizer também vai ser multiplicação. Então, não tem necessidade da gente sofrer. Nós que estamos escolhendo isso, na medida que a gente está sendo, porque que é o trabalho de hoje, né? Desobediente, agindo com total irresponsabilidade frente à lei. Né? Porque essa é aquela coisa que ele fala, né? Ah, você fala que ninguém manda em você, né? Que você faz o que você quiser. E é o que a gente vem estudando é esse processo educacional, né? Da parábola. O que o semeador semeou? Ele pergunta, né? Esses princípios, né? O desobediente é aquela terra que não acolheu a semente e não deixou germinar. E a responsabilidade é de quem, né? Ele até cita o exemplo também de Pedro, né? Que Pedro fez com a espada? Foi lá, né? Cortou a orelha, né? Do soldado Malco. Então, o que houve naquele momento? Uma desobediência. Conviveu diretamente com Jesus ali, viu que o caminho era esse, mas na hora deixou a sua fragilidade fazer mais forte e fez, né? Então, ele fala do TOD, né? Que é o transtorno obsessivo de desobediência. Que a gente tem, né? Aí ele define muito claramente, né? Quem são os chamados? Todos aqueles que conhecem a lei, ou de ler ou de ouvir. Os escolhidos, todos aqueles que cumprem a lei. Essa que é a diferença, né? E aí fica essa pergunta, né, para a gente, né? Para a gente fazer na hora de dormir, né, que ele fala. Quem eu sou? Eu sou chamado? Com certeza eu sou, né? Porque a gente já assistiu, né? Mas a gente não pode falar mais que não é chamado, não tem jeito. Não é chamado mais, né? Mas se você ficar Agora acomodado escolhido. nas escolhidas, será que você é escolhido, né? E às vezes a pandemia já podia ter acabado, né? Se não houvesse, se a gente tivesse, né, sido um pouco mais obediente e um vírus que podia ser controlado se a gente fosse mais obediente, né? Mas a pessoa tem essa necessidade, né? Aí melhora um pouquinho, sai, aí tudo isso vai fazendo que a coisa vá acontecendo tudo novamente. A gente volta, né? É aquela volta de novo, né? Volta para o mesmo lugar, fica patinando ali no mesmo lugar. Dando roda em volta do rabo. Mas fica o convite, né? Fica o convite. Tem leitura. Eu achei uma no Pão Nosso que fala assim: vós, entretanto, mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. É uma carta de Paulo aos Romanos, né? E o benfeitor Emmanuel fala o seguinte: com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Aí ele fala, né, que às vezes a gente vai furtar a luta, né? Às vezes vai ficar na atitude contemplativa só de aguardar o céu. Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la no próprio caminho. Então, quando a gente alcança essa luz, é para aplicar em nós próprios, né? Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os tempos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas. Olha o que o benfeitor fala que a gente é, né? Almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode entender-se nas criaturas
que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, que já sois os fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença, ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Ai, olha aqui, quando eu vi isso aqui, ó, os que já sois fortes no conhecimento. Ai, Rita, nós somos. Não vão poder, ó. Chegar lá e falar assim, olha, só... Eu fico imaginando, assim, eu fiquei imaginando quantos livros espíritas eu tenho aqui em casa. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, oxe, Maria. Fora isso, né, esse estudo do miudinho que a gente está fazendo, que, falar a verdade, antes eu nem sabia manusear uma Bíblia. Hoje eu já sei achar, né? Os profetas, né? Os evangelhos, e até estou gostando muito de fazer isso, sabe? De pesquisar, quando eu escuto assim, legal. Sabe? Então, gente, olha aí a responsabilidade. Nós já somos fortes no conhecimento. Ele fala, né? O texto que ele pega agora, do Cura, né? Da capítulo 9, responsabilidade, vai falar, né? É imperioso saber que a responsabilidade não pode centralizar-se de maneira absoluta em alguém, sob pena de sufocar no progresso. Então, quer dizer, você não pode deixar a evolução do planeta só na mão do Chico, Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa, São Vicente de Paula, só porque mas são eles. Não, é peso, né? É nosso também, é nossa responsabilidade, cada um fazer a sua parte, né? Aqui tem no livro Calma, capítulo 1, cargos e encargos. O Arthur Valadares tem uma palestra, uma live só sobre esse tema, muito legal. Então ele fala assim, recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau de evolução, podes instalar-te no lugar próprio a criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos a adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós, não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos, é a norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Quer dizer, é uma coisa que é uma mensagem positiva, né? Porque as pessoas às vezes estão pensando, muitas vezes se conversa e falam, mas a pandemia e isso, o mundo está acabando, esse terror, né? Então ele fala, não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações, né? Cada um dentro do seu degrau, dentro tem o poder, né? De ter essas criações, de ter suas próprias alegrias e de criar a alegria do outro. Então, ó, quem se consagra a servir, serve para viver. Enquanto você só estiver pensando negativamente ou nas coisas que estão acontecendo com você, ou ao seu redor, ou com a sua família, se você não abrir o leque para visualizar que aquilo que está acontecendo com você, aquilo que você está fazendo está mexendo com toda uma situação, e ter essa responsabilidade, né, que o tema hoje é responsabilidade, é muito importante a gente não ter essa consciência, né?
Aquele O cenário termina- espiritual, né, dentro daquele estudo que a gente está fazendo domingo com o Tarcísio também, né? O cenário espiritual, gente, é construído por nós, pelos nossos pensamentos. É a ambiência, né? Aí, Tudo né? que você faz, assim. Eu lembrei muito nesse estudo, né, do livro Pensamento e Vida, peguei até algum texto aqui dele que fala do dever, da vontade. São coisas importantes, né? Esse livro Pensamento e Vida é uma cartilha, né? É uma cartilha que você, para você, que é de lá para cá, né? A cartilha é feita para aqueles que vão encarnar, mas como nós estamos sempre indo ou voltando, e a gente quer sempre chegar aqui ou voltar daqui de forma mais serena, são tudo coisas que a gente tem que seguir. São questões que a gente tem que seguir, né? Estamos na hora? Estamos, né? Então, na hora. Vou encerrar com uma poesia do Casimiro Cunha. Pequenininha, só vou ler algumas escolas. Na realidade, ela é grande, mas eu escolhi só alguns caminhos aqui para a gente. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Cumpre sempre os teus deveres, trabalho e realização. São das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é luz da vida, que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa, da paz e de redenção. Não te percas no caminho, és bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Uma semana de muita paz aí. Né? Ele está aguardando, é só a gente querer, né? Vamos cada um de nós fazendo um pouquinho, né? O benfeitor Emmanuel tem uma página no Caminho, Verdade e Vida, né, que ele fala: 2/3 dos problemas da humanidade desapareceriam se cada um fizesse a sua parte. Vamos fazer, né, gente? Cada um pouquinho. Não estou falando isso, é um convite para mim também, tá? Porque eu dou muitas escorregadas, né? Porque às vezes a gente fica falando, a pessoa pode achar assim, nossa, né? Ela está falando, mas será que faz? Ó, eu estou falando porque os meus ouvidos aqui são os mais próximos e eu preciso ficar falando o tempo todo para errar menos. Né? Uma semana de muita paz e muita luz para todos nós, para toda essa humanidade. Né? Até semana que vem, se Deus quiser.